Vamos falar de correlação de tempos verbais. Algumas bancas adoram cobrar isso. A banca que mais cobra isso é a Fundação Carlos Chagas. E embora seja uma matéria muito vasta, e você vai ver que há muitas possibilidades, na verdade as bancas gostam de correlações específicas. Tereza, por favor, o que é uma correlação entre tempos verbais? É a relação entre o tempo de um verbo, de uma oração do período, e o tempo do verbo da outra oração do período. E essas relações precisam estar em harmonia. Vamos olhar para cá que você vai entender. Correlação verbal é a relação entre o tempo do verbo da oração principal e o da oração subordinada. Então eu coloquei aqui uma mesma situação com o verbo isso aqui tudo, o gerente disse, 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 é a oração principal. Esta segunda oração aqui é o objeto direto, oracional, ou seja, oração subordinada substantiva objetiva direta da primeira. E aí eu posso fazer muitos arranjos aqui. Todos esses verbos aqui estão no presente do indicativo, certo? Eu disse, tu disseste, eu digo, o gerente diz, está no presente. Está no pretérito perfeito do indicativo. O gerente disse, eu disse, tu disseste, ele disse, ontem. Ele disse que estuda informática. Tudo bem, porque o ato de estudar está no presente. Ele disse que estudou informática. Tudo bem, e o ato de estudar é passado. O gerente diz que estudava informática, pretérito imperfeito, estudava e aconteceu alguma coisa, ele parou de estudar. Lembra? Ação iniciada, mas não concluída. O gerente disse que estudará. Ele disse no passado, mas o estudará é o futuro do presente. Tá certo. O gerente disse que estudaria informática. Tudo bem. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de frases. Claro que vai mudar o sentido, né? Claro que vai mudar o sentido, porque quando eu digo o gerente disse que estudou, ele disse no passado e estudou no passado. O gerente diz que estudaria, quer dizer, no passado, o ato de estudar era o futuro. E por aí vai. Mas estão todas em harmonia. Eu só preciso entender qual é a relação do tempo da ação da oração subordinada com o tempo da oração do verbo da oração principal. Isso é correlação de tempo verbal. Eu posso correlacionar de várias formas, porque o tempo da ação da oração principal e o tempo da ação da oração subordinada podem ser o mesmo. Ele diz que estuda, presente, presente. Pode ser o mesmo passado, passado. Ele disse que estudou. Pode ser o mesmo futuro, futuro. Ele dirá que estudará. Ou pode não ser o mesmo. O tempo do verbo da oração principal pode ser diferente do tempo do verbo da oração subordinada, como ele disse que estudará. Ele disse é passado e estudará é futuro. Essa relação entre o tempo do verbo da oração principal e o tempo do verbo da oração subordinada, que na verdade é o tempo dessas ações, ela é muito variável. Mas, quando a banca cobra correlação de tempos verbais, ela tem algumas fixações. E a gente vai estudar essas fixações, porque o objetivo é instrumentalizar você para fazer a prova. Então, você tem de chegar sabendo exatamente o que a banca quer de você. Então, olha aí na sua telinha. Quero que você faça o trabalho. Deu tudo certo aqui. Eu quero. É presente. Que você faça é presente. Também a única diferença é que quero é presente do indicativo e faça é o presente do subjuntivo. Tudo em harmonia, correlação harmoniosa. Pedi que ela fizesse o trabalho.
pretérito perfeito do indicativo. Ontem eu pedi que ela fizesse o pretérito do subjuntivo. Correlação também que está certinha. Várias correlações são possíveis, mas olha a minha estrela aqui. Isso aqui é que o examinador quer de você. Essas correlações aqui são as correlações mais cobradas. Quando você propõe, o diretor aceita. Quando você propuser, ele aceitará. Se você propusesse, o diretor aceitaria. Essas 3 correlações verbais merecem 5 estrelas, porque elas são as mais cobradas. Na hora em que você ler lá na sua prova, indique a alternativa em que a correlação de tempos verbais, você já está atrás disso. Combinado assim? Tereza, que correlações são essas? São os pares perfeitos de correlações de tempos verbais. Primeiro par perfeito é esse aqui. Quando você propõe presente do indicativo, ele aceita. Presente do indicativo. Quando você propõe, ele aceita. Quando você propuser, essas 2 aqui, então, vixe Maria, são tão cobradas que a gente já vai direto olhá-las quando chegar a vez de resolver questão. Quando você propuser, que tempo é este? Futuro do subjuntivo. Ele aceitará. Que tempo é esse? Futuro do presente do indicativo. Eles se amam. É uma história de amor. Futuro do subjuntivo ama o futuro do presente do indicativo. Quando você propuser, ele aceitará. Quando você fizer, acabará. Quando você estudar, aprenderá. Quando você sair, trancará. Essa é a correlação que a banca quer que você saiba. E esta de baixo também. Se você propusesse, que tempo é este aqui? Se você propusesse, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. O diretor aceitaria. Aceitaria é o quê? Futuro do pretérito do indicativo. E o que há entre esses 2 tempos? O que há? Amor. Uma história de amor. O pretérito imperfeito do subjuntivo ama o futuro do pretérito do indicativo. Se você propusesse, ele aceitaria. Se você fizesse isso, acabaria. Se você estudasse, aprenderia. Se você saísse, trancaria. Nós combinamos que se você saísse, trancaria a porta. Olha, é isso. Então, quando o examinador pede correlação de tempo verbal, ele quer principalmente essas 2 aqui, que são fixas. E o que o examinador faz é confundi-las. O examinador vai dizer assim: se você fizer isso, acabaria. Não. Se você fizer, acabaria, não. Se você fizer, acabará, ou se você fizesse, acabaria. O que as bancas fazem é confundir totalmente você
usando isto aqui com isso aqui. Ou seja, o futuro do subjuntivo com o futuro do pretérito do indicativo. E o que nós queremos são esses pares perfeitos que nasceram uns para os outros. Vamos ver? Vamos lá. 1. Mas se eu ficar resingando todo dia, estou roubado. Quem é que vai aguentar me ler? Substituindo-se a expressão sublinhada. Expressão sublinhada. O que estava sublinhado é isso aqui. Estarei roubado. Não, o que estava sublinhado era isso. Substituindo-se a expressão sublinhada na frase acima por se eu ficasse resingando todo dia, a complementação correta deverá ser, vamos lá, se eu ficasse resingando todo dia, estaria roubado. Quem é que aguentaria me ler? Porque ele me deu agora este par perfeito aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Pretérito imperfeito do subjuntivo faz par perfeito com o futuro do pretérito do indicativo. Na verdade, a gente vai seguir aqui uma dica, que é a correlação do seria. É a correlação do ser, esse C aqui com 2 S's, né? É porque é este C aqui, que é essa desinência, essa terminação do pretérito imperfeito do subjuntivo, e esse ria, que é essa desinência aqui, essa terminação do futuro do pretérito do indicativo. Então, é isto. Para ajudar você, você está atrás do par seria. Se eu ficasse resingando, estaria roubado. Quem é que iria aguentar, né? Quem é que aguentaria ou iria aguentar? Poderia ser aguentaria também. Então, esta é a nossa alternativa. Você tem de ir em cima, você tem de saber o que está procurando. Não dá para você ficar tateando e ir assim, meio perdido para as alternativas. Você tem de entender. Aí ele trocou, ele me deu um C. Eu estou atrás do iria, porque ele quer o par seria. Mas os tempos e modos verbais encontram-se adequadamente articulados na frase. A articulação de tempos e modos é o mesmo de correlação. Então, nós estamos atrás do par seria e nós estamos atrás do par do rei. Se eu ficar, serei. Se eu ficasse, seria. Estes são os pares perfeitos das correlações verbais. O resto, há inúmeras possibilidades, mas esses são fechados. Se alguém me perguntasse, eu já estou atrás do iria, a respeito da necessidade de se preservar em álbuns as fotos familiares, não hesitarei. Não hesitaria. Se alguém me perguntasse, não hesitaria em lhe dizer que eu alimentasse grande simpatia por esse hábito. Que eu alimentasse, não. Se alguém me perguntasse a respeito da necessidade de se preservar em álbuns as fotos de família, não hesitaria em lhe dizer que eu alimentava, que eu alimentei, aqui há várias possibilidades, que eu alimento, né? Porque a ideia de alimentar grande simpatia ainda pode ser presente, mas o problema aqui é o nosso par perfeito do seria. B. A cada vez que alguém me perguntar se estou entusiasmado com as novas técnicas digitais, eu teria dito que não.
A cada vez que alguém me perguntar, eu teria? Não, a cada vez que alguém me perguntasse, eu teria dito que não. Que tinha preferência, ou a cada vez que alguém me perguntar, eu terei dito que não, eu direi que não. Porque eu tenho preferência, também poderia ser. Ou a cada vez que alguém me perguntasse, eu teria dito que não, que tinha preferência pelas velhas fotos. O problema é esta correlação aqui. Perguntasse teria, ou seria, que ele não me deu. Quando eu me punha a examinar os velhos álbuns de fotografia, era tomado, tudo bem, quando eu me punha, era tomada tudo ao mesmo tempo, por uma grande nostalgia e passava a reconstituir histórias até então esquecidas. Esse está certinho. Está tudo no pretérito imperfeito do indicativo. É uma sequência. Quando alguém me punha, eu era e passava. É uma coordenação, são frases coordenadas aqui. Como se fossem coordenadas, né? Do ponto de vista sintático, são subordinadas. Mas está tudo certo. Caso todos prefiram aderir aos arquivos de computador, as velhas fotografias teriam sido... Não, caso todos preferissem. Olha o nosso par perfeito, tá vendo? Falei para você que é uma obsessão. Vamos atrás do seria. Talvez ainda venha a ocorrer a revalorização das velhas fotografias, caso as pessoas percebessem. Talvez ainda viria, caso as pessoas percebessem. Ou talvez ainda venha, caso as pessoas percebam, que é um par perfeito também aqui. Talvez ainda venha, é presente do subjuntivo. E percebam, é o presente do indicativo. Também é um par perfeito. Então, aqui eu tenho várias maneiras de corrigir. Talvez ainda venha, caso as pessoas percebam. Talvez ainda viria, caso as pessoas percebessem que essas contavam. Aí eu vou ter que mudar este tempo também. Mas o problema aqui é usar um sem usar o outro, que eles andam em dupla, por isso eles se amam. 3. Está plenamente adequada a correlação entre tempos e modos verbais na seguinte frase. Não seria, aí eu já estou atrás do C, né? Não seria de se esperar que todas as músicas alcançaram, não. Não seria de se esperar que todas as músicas alcançassem. Olha, que eu queria o C, que aqui apareceu. Se todos os povos frequentassem a mesma linguagem musical, a universalidade teria sido indiscutível. Olha, o par que anda junto, inseparáveis. Ele não me deu, então, errado, errado. A cada vez que se propaga em escala industrial, a música poderia se transformar. Não, a cada vez que se propagasse. A cada vez que se propagasse, a música poderia. Ou a cada vez que se propaga, a música pode. Tudo no presente. Mas se ele me deu um elemento do par perfeito, precisa me dar o outro. Dado que as culturas são, presente, muito diferentes, é de se esperar que as linguagens da música também o sejam. Ok, tudo presente. Presente, presente, presente. Presente do indicativo, porque é um fato. Presente do indicativo, que é um fato. E isso aqui, né, que é uma possibilidade, é de se esperar o subjuntivo. Tudo certo. As diferentes manifestações musicais trariam
Já estou atrás do C. Consigo linguagens que se marcarão. Não. Marcariam. Aqui não é nem o C. Aqui é outro marcariam, porque são dois tempos correlatos indicando o mesmo tempo. São dois verbos correlatos indicando o mesmo tempo. Vou corrigir. As diferentes manifestações musicais trazem consigo linguagens que se marcam, tudo presente. As diferentes manifestações culturais trouxeram consigo linguagens que se marcaram, tudo pretérito perfeito. As diferentes linguagens musicais trariam consigo imagens que se marcariam. Havia todas essas possibilidades, mas não trariam consigo imagens que se marcarão. Porque um é pretérito imperfeito, um é futuro do pretérito, o outro aqui correlacionados, porque indicam o mesmo tempo, tem de estar no mesmo tempo. Então aqui nós tínhamos essas possibilidades. A linguagem ideal seria aquela em que cada palavra designasse, olha o nosso par inseparável, apenas uma coisa, correspondesse a uma só ideia ou conceito, tivesse um só sentido. A linguagem ideal seria, e a partir daqui são termos coordenados, designasse, correspondesse e tivesse. A correção gramatical e os sentidos do primeiro período do texto, do segundo parágrafo, que é este, seriam preservados caso as formas verbais flexionadas no futuro do pretérito do indicativo, e no modo subjuntivo, que são essas três, fossem alteradas para o presente do modo indicativo da seguinte forma: a linguagem ideal é aquela em que cada palavra designa apenas uma coisa, corresponde a uma só ideia ou conceito, tem um só sentido. A correção estaria mantida. É uma linguagem ideal, é aquela em que cada palavra designa, corresponde, tudo presente, mas o sentido estaria alterado. Porque ele diz a linguagem ideal seria aquela em que cada palavra designasse. Seria, ela não existe. Ela é ideal. E aqui, na hora de mudar, ele diz a linguagem ideal é. Coloca no presente do indicativo indicando um fato certo, designa, corresponde. E aí o item está errado porque ele diz a correção e os sentidos seriam preservados. A correção seria preservada, o sentido não, está errado por conta do sentido. 5. Os tempos e modos verbais encontram-se adequadamente articulados na frase. Se alguém me perguntasse a respeito da necessidade de se preservar em álbuns as fotos familiares, não hesitaria. Fizemos já, não já? Repetir a questão? Repetir. Está aqui. É a mesma 2. Então, vou retirar daqui. Já fizemos. Os tempos e modos verbais estão adequadamente correlacionados na completude da frase. Se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, se lêssemos, muitos dos mais notórios preconceitos em que incorremos acabariam e não acabarão. Preciso do par perfeito, Evita-se, se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, porque isso é o começo de tudo. Evitaria. Aí eu ia ter que trocar esse ser, né? Porque eu não posso usar ênclise com verbos no futuro. E aí teria de ser assim, evitar-se-ia. Mas se lêssemos, evitar-se-ia. Se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, haveremos não. Corrija. Se lêssemos, haveríamos. Estou parando no primeiro erro.
Às vezes há erro mais para frente, mas estou parando no primeiro porque eu quero a correlação perfeita. Se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, mais complexos acabariam por se revelar aqueles fatos que julgávamos tão cristalinos. Deu, par perfeito apareceu. Seria. Se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida, as interpretações que vimos dando aos fatos acabariam. Porque eu preciso do meu par seria. Certinho? Veja só como é importante. Seria. Essa correlação de tempos verbais. Vou falar rapidamente de um assunto que é muito simples, que são os verbos abundantes. A gente só tem de entender um protocolo. Tereza, o que é um verbo abundante? Ele tem a abundância de particípio. Ele tem dois particípios, um particípio regular, que termina em ado ou ido, e um particípio irregular, que tem uma terminação que é não fixa. Olha para a sua telinha, é uma lista. Aceitar pode ser aceitado ou aceito. Você já ficou confuso com isso alguma vez? Você já foi dizer um negócio assim, eu tinha imprimido o documento ou eu tinha impresso o documento? Se eu soubesse, eu tinha aceitado a proposta ou tinha aceito a proposta? Então, veja só, aqui nós temos o verbo e aqui nós temos o particípio regular, que termina em ado ou em ido, e o particípio irregular. E todos esses verbos aqui são verbos abundantes. Aceitam duas formas de particípio. Então, aceitado, aceito, confundido, confuso, elegido, eleito, entregado, entregue, imprimido, impresso. Mas a gente não pode usar em qualquer situação, não. Quando é que se usa para esses verbos que têm particípios abundantes? Quando é que se usa o particípio regular? Vamos lá, olha na sua telinha. Nós vamos usar os particípios regulares com os auxiliares ter e haver. E nós vamos usar o particípio regular com os auxiliares, verbos auxiliares, ser ou estar. Esses particípios aqui serão verbos principais de locuções verbais. Vou dar exemplo, que aí você já entende. Olha aqui. O ministro tinha aceitado o convite. O convite foi aceito pelo ministro. Olha só, aqui no de cima eu usei aceitado, que é a forma regular, e aqui eu usei o aceito, que é a forma irregular. Por quê, Tereza? Porque olha o verbo auxiliar. Aqui o verbo auxiliar é o verbo ter. Podia ser haver. O ministro havia aceitado o convite. E o convite foi aceito pelo ministro. Avise quando tiver entregado a encomenda. Eu usei o verbo, a forma regular, entregado. A encomenda já foi entregue. Eu usei a forma irregular. Por que eu usei a regular aqui em cima? Porque aqui em cima está associado ao verbo avise quando tiver, que é o verbo ter. E aqui embaixo, entregar está junto com a locução verbal com o verbo ser. A encomenda já foi entregue. Se eles tivessem imprimido o documento, seria melhor. Eu usei imprimido, que é o particípio regular. O documento não está impresso, e aí eu usei impresso, que é o particípio irregular. Eu não disse o documento não está imprimido? Impresso. Por que eu usei o particípio regular aqui em cima? Porque eu juntei com o auxiliar ter. E aqui embaixo eu usei o impresso porque eu juntei com o auxiliar estar. Então, vou voltar. Nós usamos os particípios regulares de verbos abundantes com os verbos auxiliares ter ou haver.
eu tinha aceitado, você tinha confundido, o povo tinha elegido, ele tinha entregado, o documento, o funcionário havia imprimido, o policial tinha prendido o bandido, mas olha só, com os verbos ser ou estar. A proposta foi aceita. Ele estava confuso, vira até adjetivo, né? O particípio irregular com função adjetiva. O chefe foi eleito, o documento tinha sido entregue, o documento tinha sido impresso, o bandido tinha prendido, o policial tinha prendido o bandido foi preso pelo policial. Com os auxiliares ter ou haver, é a voz ativa. E com os auxiliares ser ou estar, é a voz passiva. Vou voltar aqui para você entender. Olha aqui a voz ativa. O ministro tinha aceitado o convite. Eu usei o particípio regular com o verbo auxiliar ter, indicando voz ativa, porque o ministro aceitou o convite, né? O sujeito é o agente da ação de aceitar. O convite foi aceito pelo ministro, é voz passiva. O sujeito, o convite, não praticou a ação. Então é isso, só que há uma peculiaridade. Está vendo esses verbos? Ganhar, gastar e pagar. Ganhar, gastar e pagar. Eles são verbos abundantes. Mas a forma irregular, que é ganho, ganho, gasto e pago, para esses três verbos, esse particípio irregular pode ser usado com qualquer auxiliar. Com qualquer auxiliar. Então, eu posso dizer, tínhamos ganhado muito dinheiro, certo? Usei o ganhado, que é o particípio regular, com o verbo ter, está certo? Tinha ganho muito dinheiro, está certo também, porque o particípio irregular pode ser usado com qualquer verbo auxiliar para esses três verbos abundantes, ganhar, gastar e pagar. Muito dinheiro tinha sido ganho, tá certo? Pode ser muito dinheiro tinha sido ganhado? Não, não, não. O particípio irregular pode ser usado com qualquer auxiliar. O particípio regular, que é o que termina em ado, só com os verbos ter ou haver. Haviam pagado a conta, ok. Haviam pago a conta, ok. A conta já foi paga, ok. A conta já foi pagada? Nunca. Nunca. Tínhamos gastado nossas economias, ok. Que olha o auxiliar ter. Tínhamos gasto, ok. Porque ganhar, gastar ou pagar, ganho, gasto, pago, particípio irregular pode ser usado com qualquer auxiliar. Nossas economias foram gastas, ok? E só pode ser gasta, não pode ser foram gastadas. Agora, muita atenção. Alguns verbos, a maioria não é verbo abundante. Só tem particípio regular. E eu escuto muita gente falar errado, dizer assim, se eu soubesse, eu tinha trago os documentos. Não, se eu soubesse, eu tinha trazido. O verbo trazer só tem particípio regular, é a maioria. É a maioria. Ah, se eu soubesse, eu tinha compro. Não, se eu soubesse, eu tinha comprado. Trazido. Trago não. Trago é do verbo tragar ou do verbo trazer, no presente do indicativo. E alguns verbos só têm particípio irregular. Escrever só tem escrito, não tem escrevido. Fazer só tem feito, não tem fazido. Dizer só tem dito, não tem dizido. Abrir só tem aberto. De vez em quando alguém escapa e diz assim, ah, eu já tinha abrido. Não, já tinha aberto.
Não existe abrido, só tem particípio irregular. Cobrir, coberto, não tem cobrido. Se eu soubesse, tinha cobrido você. Não, tinha coberto. Ver, visto. Por, posto. Vir, vindo. Que, olha só, do verbo vir, o particípio e o gerúndio são iguais. O que vai mudar é o contexto. Tenho vindo à biblioteca é particípio. Tenho estudado. Tenho feito. E a pizza já está vindo, esse vindo é gerúndio. A pizza já está chegando. Cuidado, cuidado, para não se confundir. Se eu soubesse, Tereza, eu tinha trazido mais folhas para anotar a aula. Não trago. Verbos abundantes são aqueles que têm duplo particípio, mas a maioria não é abundante. A maioria só tem o particípio regular. E uma minoria só tem o particípio irregular, que é o caso aqui de abrir. Abrido não existe, só existe aberto. Certinho? Disponibilizada listinha de verbos para a gente fixar este conteúdo. Lista de exercício e áudio-aula com os comentários. Muito estudo pela frente. Bons estudos daí.